Você sabia que a fase da gestação, do pós-parto e o primeiro ano de vida do bebê estão entre as principais causas de infidelidade conjugal? Ou seja, estão entre as principais situações em que a infidelidade conjugal acontece num índice muito alto. Também, o primeiro ano de vida do bebê é uma das fases em que o índice de divórcio é muito alto. Por isso é muito relevante nós conversarmos sobre isso. Então eu anotei aqui, trouxe os pontos que eu considero mais importantes para a gente colocar, conversar e eu tentar ajudar você e responder as principais perguntas e dificuldades que acontecem nessa fase da gestação, da chegada dos filhos, e muitos casamentos sofrem muito e, infelizmente, alguns acabam até a terminar e chegam mesmo ao divórcio por não conseguir lidar com as demandas que trazem, os desafios que essas fases trazem. Então, a gravidez e a chegada dos filhos pode ser um dos momentos mais especiais no seu casamento, ou pode ser uma grande crise que vai se instaurar por causa disso. Em situações normais, sem nenhuma intercorrência ou imprevisto, os desafios já são muitos, as dúvidas também são muitas. Por quê? Porque acontecem muitas mudanças e há uma necessidade de adaptação grande nessa fase da gestação e da chegada dos bebês ou dos filhos, né? Quando nasce um bebê, também está nascendo ali um pai e uma mãe, principalmente quando é a primeira gestação, quando é o primeiro filho. Os dois, até então, só existia no casamento ali o esposo e a esposa, só existiam os dois, e agora existe um terceiro, ou até muitas vezes aí quando vem os gêmeos, né? E agora tem ali o bebê, o filho, um pai e uma mãe, não mais só o esposo e a esposa. Então, são responsabilidades, são papéis, são funções que vão ser acrescentadas, que não existiam antes. Por isso, é um desafio mesmo. Eu até digo que para o casamento, a fase de filhos pequenos é a fase mais desafiadora para manter a conexão entre o casal, não permitir que as desconexões cheguem a um ponto tão grande que cause um distanciamento, um esfriamento e traga consequências muito drásticas e dolorosas, como uma infidelidade conjugal ou até mesmo uma separação. Então, a gestação, o pós-parto, o primeiro ano de vida do bebê, eu considero como situações atípicas, como uma fase nova, um período novo, atípico ali no casamento, onde muitas mudanças vão acontecer e será exigido muitas adaptações e ajustes, e especialmente, como eu já disse, na primeira gestação. É tudo muito novo para os dois, para ambos. Eles precisam lidar com tudo isso. E para isso, o primeiro ponto aqui muito importante, que já vai responder a maior parte das perguntas, é que os dois precisam estar muito juntos nisso, desde o início, desde a decisão da gestação. Os dois precisam estar juntos nessa jornada, nessa caminhada. E vocês precisam agora, em relação ao casamento, para manter a conexão, precisam redobrar os cuidados, a vigilância, para proteger a si mesmo e o seu casamento. Eu digo assim, imagina que vocês agora estão mudando para um setor
onde o índice de violência é muito alto, um setor considerado muito perigoso, e vocês estão com as portas da sua casa destrancadas. Vocês vão dormir com todas as portas destrancadas. Então, precisa aumentar a vigilância, os cuidados, né, um com o outro, para que vocês possam, então, lidar com essas mudanças e passar por isso de uma forma saudável e isso não causar uma separação, um distanciamento entre vocês, mas manter a conexão e vocês se fortalecerem, que isso sirva para crescimento, para amadurecimento e vocês ainda estarem mais fortes e mais unidos, né? Então, o desafio é verdadeiro, o desafio é real e é grande para não negligenciar o seu relacionamento conjugal e não ficar desconectado de tal forma e vulneráveis que isso traga uma consequência muito dolorosa, né? Então, por isso que muitos casais não conseguem lidar com essa fase e acabam chegando aí numa infidelidade conjugal ou numa separação. Então, as principais perguntas que nós temos antes e durante a gestação, as dúvidas, né, que aparecem, estão sempre em torno dessas perguntas aqui, ó. O que fazer quando o marido diz que não quer fazer sexo na gestação por medo de machucar o bebê? O que fazer para melhorar o relacionamento íntimo no último mês da gravidez devido ao tamanho da barriga? E o relacionamento no casamento devido à falta de sexo quando um quer e o outro não quer? Como lidar com o emocional e quando o cônjuge não entende, ou o esposo mais especificamente não entende que a esposa está mais sensível, chora mais fácil, né? Então, todas essas perguntas antes e durante a gravidez. Vamos colocar alguns pontos aqui muito importantes, eu já falei alguma coisa. É importante como que foi o planejamento, se houve planejamento, se foi uma gravidez planejada, não é planejada. Tudo isso vai afetar muito as desconexões, vai afetar aí principalmente o apoio mútuo, que é fundamental e que essas perguntas aqui também, elas envolvem um pouco essa falta de apoio, né? Houve ou não um consenso entre os dois queriam, foi planejado, foi uma decisão consensual, o preparo também, vocês conversaram muito antes de chegar a essa decisão, buscaram conhecimento, informações para decidir, conversaram sobre expectativas de ter filhos, sobre expectativas da gestação, do pós-parto, para tomar essa decisão. Se um queria e o outro não queria, vai haver muitos conflitos e não terá o apoio mútuo que vai ser fundamental. Como que estava a relação conjugal ao engravidar? Já havia um nível de maturidade suficiente para lidar com tantas mudanças, com tantos ajustes que vão ser necessários? Então, tudo isso vai refletir depois, durante a gestação, no pós-parto e também nos primeiros anos de vida do bebê, né? Se não houver uma maturidade para conversar, então o ponto fundamental aqui, que envolve todas as perguntas que me fazem, todas as perguntas, para resolver, para chegar numa solução e manter, né, vencer esse desafio de manter a conexão no casamento durante a gestação, o pós-parto e a chegada dos filhos, é conversar
de forma totalmente aberta e transparente e honesta sobre tudo, para lidar com essas mudanças que vai gerar. Se não houver essa conversa de forma construtiva, vai gerar muita insegurança, vai gerar ciúmes e vai aumentar a vulnerabilidade e o risco de uma infidelidade conjugal, por exemplo, ou pelo menos do distanciamento e do esfriamento entre os dois, né? Conversar, como eu disse antes aqui, sobre as expectativas sobre a gravidez, sobre os filhos, porque às vezes a gente romantiza muito, a gente cria umas expectativas muito além da realidade, a gente fica muito na teoria, né? Então a gente precisa, inclusive, conversar e imaginar, fazer um exercício mesmo de se imaginar ali na gestação, no pós-parto, no dia do parto, nos primeiros meses do bebê. A gente precisa tentar fazer um exercício de antecipação e conversar muito sobre isso, sobre as expectativas dos dois. A tendência, prestem bem atenção que isso que eu vou falar agora é muito importante. A tendência é o homem não se envolver ou não ser envolvido pela esposa. A gente achar que esse negócio de cuidar da gravidez, do enxoval, do planejamento e preparar de como vai ser o parto é coisa da mulher. E esse é um grande erro e é uma das grandes razões depois, porque os dois vão viver muitas dificuldades, conflitos e uma desconexão muito grande, e a mulher depois vai se sentir muito sobrecarregada, vai se sentir frustrada, decepcionada, e é onde muitas vezes acontecem consequências piores. Então, cuidado com isso. Como que foi antes e durante a gestação? O envolvimento desse homem, desse esposo, desse futuro pai, é importantíssimo. Você, mulher, você, esposa, se você quer depois o apoio do seu esposo, a participação, que ele te ajude quando o bebê chegar, você precisa envolver o máximo possível o seu esposo na decisão, em todas as decisões, em todo o planejamento, em todo o preparo do enxoval, de tudo, do quarto, do parto, né? Eu, há pouco tempo, ouvi uma pessoa me contou uma história, uma pessoa que trabalha, uma psicóloga que trabalha com gestação, né? Com parto, ela dá esse suporte psicológico, e ela estava me falando que chegou para fazer o suporte no parto, e a esposa tinha decidido sozinha que teria o parto normal, ela queria o parto normal, ela conversou com o médico, né, trocou ideias com amigas, buscou informações, mas não colocou o esposo, não envolveu o esposo, ele nem estava sabendo. E na hora ali do parto, ela queria que ele ficasse junto. Ele falou, eu não tenho condições emocionais, eu não tenho condição de ver a minha esposa passar por essa dor. Então, ele não foi envolvido nas decisões, não foi envolvido no planejamento, no preparo, e na hora ela queria o apoio dele, e ele não tinha condições psicológicas, emocional, para poder dar o apoio para ela. Então, foi muito frustrante. E é isso que eu vejo também, depois no pós-parto e no primeiro ano de vida dos bebês, muitas esposas frustradas, decepcionadas, tristes por não ter o apoio que gostaria do seu esposo, mas exatamente porque ele não foi envolvido. E isso é muito relevante, por quê? Porque às vezes é até legítimo. A maternidade para a mulher é muito intensa.
é algo muito forte para a mulher, muito mais do que para o homem, porque é ela que vai gerar, é ela que vai ali, dia a dia, lidar, né, com as mudanças do seu corpo, com o crescimento, sentir mesmo na prática o crescimento do bebê ali, de uma vida dentro dela. Então, existe uma tendência natural da mulher viver isso intensamente e não envolver o esposo, né? Então, pensem bem nisso, reflitam sobre isso, anotem isso aí, porque é uma das questões cruciais e mais importantes das dificuldades de lidar com essa fase da gestação, do pós-parto e do primeiro ano de vida do bebê. Se vocês não conversarem sobre tudo, sobre as expectativas, sobre os medos, né, sobre as suas dúvidas, para buscar juntos informações em fontes seguras, em fontes confiáveis, talvez um suporte de um profissional, um suporte psicológico, né, ou médico mesmo, juntos, sempre juntos, deixar esse pai se envolver o máximo e participar de tudo, de cada detalhe desde o início, conversarem sobre as suas dúvidas, expectativas, para juntos buscarem respostas, juntos buscarem informações, como eu disse antes, fazer esses exercícios de antecipação, imaginando o parto, imaginando os primeiros dias do bebê, os primeiros meses ali, como que nós vamos fazer, como que nós vamos dividir ali, compartilhar as tarefas, as responsabilidades. Então, tudo isso precisa ser pensado, programado, planejado, conversado antes. Se isso for feito, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais suave, mais leve depois no pós-parto e no primeiro ano de vida do bebê. Se você já passou por essa fase e isso não foi feito, então comece a fazer agora, urgentemente, né? Se você, principalmente se você é mãe a primeira vez e você fez isso que eu falei, foi tão intenso para você e você está ali como aquela mãe, né? Protegendo, vivendo ali com a sua cria, e você agora está percebendo que você não envolveu o seu esposo, que você não deixou ele participar e não está deixando ele participar, você está meio que assumindo sozinha. Isso é muito comum, viu? Por isso que eu estou falando aqui. Isso acontece com bastante frequência. Então, preste atenção para que você possa reverter isso, mudar isso a partir de agora. E aí, chegamos numa questão aqui, olha, as perguntas que eu li, quase todas as perguntas tinham essa questão aqui da privação sexual. Não tem nada que vai deixar o seu casamento mais em risco do que uma privação sexual. Quando há essa privação sexual, os dois vão ficar muito vulneráveis. Mas no caso da gestação, do pós-parto e do primeiro ano de vida do bebê, o homem vai ficar mais vulnerável. Por quê? Simplesmente porque a rotina dele vai continuar basicamente normal, igual era antes. Ele vai continuar indo trabalhar, lidando, convivendo em vários contextos, conversando e convivendo com várias pessoas. E a mulher, ela vai ficar mais enclausurada, assim, mais isolada ali no ambiente de casa, né? Ela vai, por um período, ela vai mudar completamente a sua rotina, ela vai conviver mais ali mesmo, ela e o bebê, né? Ela vai ter muitas mudanças físicas, fisiológicas, né, no seu corpo, hormonais, e o homem não, ele vai ter a sua fisiologia normal,
a sua necessidade fisiológica sexual normal, porque nós somos seres sexuais, a gente não pode descartar isso, não pode ignorar isso, não pode esquecer disso. Nós somos seres sexuais, com necessidades sexuais, isso é uma questão de fisiologia. Então, por isso que uma privação sexual vai deixar o homem mais vulnerável nessa fase de gestação, pós-parto e primeiro ano de vida do bebê. E isso precisa ser muito considerado. E aqui, de novo, por isso que eu falei que é crucial a conversa construtiva, com total liberdade para conversar sobre tudo, para que os dois juntos busquem caminhos e soluções para resolver cada desafio que vai surgir, para conseguir se adaptar e se ajustar a cada mudança que precisa, que vocês vão precisar se ajustar. E é juntos, conversando dessa forma, que vocês vão conseguir enxergar caminhos, possibilidades e soluções. Existem, sim, muitos caminhos, muitas possibilidades e muitas soluções. E aqui eu não tenho como colocar um padrão, eu não tenho como dizer para você, faça isso que vai dar certo, porque cada casal, cada realidade é diferente, não existe um padrão, eu não tenho como padronizar aqui para dar uma receita pronta para vocês. Então, por isso que é fundamental essas conversas, porque cada casal, cada relação é única, cada um tem a sua rotina, a sua dinâmica, a sua realidade. As mudanças, os ajustes vão ser diferentes para cada um. Cada um tem uma rede de apoio, tem alguns que têm aí os pais, né, as mães para ajudar, tem alguns que não têm ninguém, tem alguns que têm aí uma rede de apoio congregando em alguma igreja, alguma instituição religiosa, alguma comunidade, que pode dar um apoio nesse momento mais difícil ali do pós-parto. Tem gente que não tem. Então, quanto menos tiver essa rede de apoio, mais os dois vão precisar estar juntos, mais os dois vão precisar um do outro, mais eles vão ter que ter maturidade para conversar e juntos encontrar formas de aliviar a sobrecarga um do outro. Então, por isso que é tão importante essas conversas.